Boa tarde, salve Deus. Meu nome é Júnior, eu sou administrador e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais daqui de Fortaleza, do Ceará. A gente vai gravar mais uma live hoje, né, falando um pouco do Evangelho, né, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho. A gente vai falar hoje, né, da terceira revelação, né, que é o Espiritismo. A página do Evangelho é 27, o capítulo é o capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. A gente vai fazer a leitura do item 5, 6 e o 7. E aí a gente vai fazer um comentário sobre essa leitura. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas revelações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permanecerão ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários é de alguma sorte um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolver completamente e explicar em termos claros para todo o mundo o que não foi dito senão sobre a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Essa passagem
é, ela fala um pouco, né, do entendimento, né, de que o Espiritismo ele veio dar continuidade, né, àquilo que Jesus, a gente até comentou um pouco na última live, né, falando sobre a reencarnação, um pouco que Jesus, né, dos ensinamentos de Jesus, e também trazer, né, muitas vezes aquilo que ele não chegou a falar de uma forma, como essa passagem até colocou, né, de uma forma a explicar melhor, né, a se fazer entender melhor, né. A gente lembra algumas passagens do Evangelho, né, quando Jesus fala assim: o meu reino não é deste reino, né. Ora, se o meu reino não é deste reino, só pode ser de outro reino, né? Mas que outro reino é esse? Né? Ele não fala, ele não explica. Quando Jesus diz assim: na casa de meu pai há várias moradas, né? Que moradas são essas, né? Ele também não fala, né? Só a vinda com a vinda do Espiritismo, que é a terceira revelação, que vem falar de uma forma mais explicada, né, detalhada, né, ou aprofundada sobre algumas questões relacionadas à espiritualidade, ao mundo espiritual, né. E aí a gente lembra, né, quando fala o capítulo 4 do Evangelho: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então aqui nesse plano que a gente vive, nessa existência atual, é só uma passagem. O nosso corpo ele é físico, né? O corpo morre, o espírito ele continua no processo de evolução. Então quando ele fala nessa passagem do capítulo 4, ele quer dizer o quê? Que a gente precisa reencarnar várias vezes para poder evoluir, né? E a gente lembra que o nosso planeta Terra está passando por um processo, né? A gente teve a virada do ciclo agora, né, de 2023 para 2024. Então nosso planeta ele está, até na Umbanda, né, fala que lembra, né, a mudança do orixá, né, o orixá que foi regente do ano passado, né, seria diferente do orixá que rege esse ano, né, que tem alguns estudos que estão falando que seria o Obaluaê, mas esse é um assunto, né, para a gente falar sobre um pouco sobre a Umbanda, né, em outra live, né. Então, nesse processo de transição que a gente está passando, é um processo de quê? De mudança, né, de transformação. A gente lembra da reforma íntima, né, da importância da reforma íntima que o Evangelho traz, né. Então, alguns planetas, né, Capela, né, passou pelo processo de transição, onde nesse processo de transição aqueles que não elevaram a sua consciência, né, eles foram tirados do planeta de Capela e foram levados para outro planeta de acordo com o nível de consciência deles, né. Então, com a vida do Espiritismo, ele vem falar dessa vida, né, que muitas vezes a gente vive num contexto, né, que a gente lembra de provas e expiações, onde é um contexto que é mais voltado ao apego das coisas materiais, e a gente muitas vezes acaba esquecendo um pouco do lado espiritual, né. Quando Jesus, tem uma passagem que Jesus fala assim, que ele está pregando, né, e ele fala: vede as aves no céu, elas não colhem, elas não fiam, elas não tecem, mas mesmo assim o Pai Celestial as alimenta, né. Ele não vos alimentará, vós não valeis mais do que eles. E aí ele continua, né, tende tão pouca fé. Então o que ele quer dizer com essa passagem, né? Muitas vezes a gente vive nesse contexto do materialismo, né, do apego ao material, e acaba esquecendo da parte do lado espiritual e acaba não encontrando o equilíbrio que a gente precisa, né? Então, com a vinda do Espiritismo, né, a gente lembra, ele vai falar um pouco, né, quando Jesus fala na passagem da casa de meu pai, né, então fala que existe vários mundos, né. Allan Kardec ele resume
os mundos, né, em 5, né, que seria mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é a Terra, o mundo de regeneração, que seria o terceiro, o quarto, mundos de espíritos felizes, e o quinto, o mundo de espíritos puros, né? Então, quando vem a terceira revelação, vem explicar que tudo tem uma razão de ser, que nada é o acaso. Então, muitas das situações que nós estamos vivenciando, né, são situações que vieram para que a gente possa aprender algo que muitas vezes a gente ainda está naquele contexto de não compreender o porquê a gente está passando pelaquela dificuldade, porque a gente está cometendo os mesmos erros, né? Então, e o que aquela situação, o que aquele contexto ele veio nos ensinar, o que ele veio nos trazer, né? O nosso melhoramento, o nosso aprendizado, né? No nosso contexto, na nossa evolução espiritual, né? Então a gente faz o encerramento, né, dessa live de hoje, né? E aí a gente vai dar continuidade nas próximas lives, nosso estudo do Evangelho, e gravar outras lives, né, falando sobre outros assuntos. E aí, só para encerrar, né, a gente veio a gente falando no contexto da terceira revelação, né? Então a gente citou o exemplo de reencarnação, né, que a doutrina, né, ela veio dar continuidade, né? Então ela veio falar muitas vezes aquilo que Jesus falou, né? Com o tempo até foi se esquecendo, né? Aquilo que Jesus não falou e aquilo que Jesus falou e muitos irmãos não entenderam na época, né? Então a gente faz um encerramento aqui dessa live de hoje.